a primeira coisa é leitura bíblica. Vamos lá. Eu amo a palavra de Deus, eu tenho me debruçado sobre a palavra de Deus, eu tenho ensinado a palavra de Deus em muitos âmbitos, escrevendo livro, fazendo palestra, e nós não podemos deixar de fora essa questão importante que a vida devocional começa em você se colocar diante de um Deus que quer se comunicar com você. E qual é a forma de você ouvir a voz de Deus? Quando eu abro as caixinhas do Instagram, é muito interessante porque muitas pessoas perguntam o seguinte: como que eu sei a vontade de Deus? Ou como que eu posso ouvir a vontade de Deus? Talvez as pessoas tenham expectativa de poder ouvir de forma audível a voz de Deus, esperando que um raio possa se iluminar sobre a cabeça dele, ou que Deus envie um anjo para se comunicar conosco. Tá certo que Deus pode fazer muito bem tudo isso, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, mas a forma que Deus estabeleceu para que nós possamos conhecer a sua vontade e saber o que está no seu coração é por meio da apreciação das Escrituras Sagradas. Então, ler a Bíblia é algo muitíssimo importante para nós. Por quê? Porque nós consideramos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o único meio por meio da qual Deus revelou a sua vontade. Então, esse é um ponto muito importante e é aí que nasce toda a nossa prática devocional. Veja que a vida devocional não nasce de uma vontade que nós tenhamos em querermos nos comunicar com Deus. A devocional nasce da aceitação do fato e do reconhecimento da verdade de que Deus ele tem uma palavra e que Deus ele quer se comunicar conosco e que nós, para termos a vida correta e verdadeira, precisamos dar ouvidos. Então a nossa prática devocional, assim como tudo que nós fazemos, o nosso culto, a nossa adoração, é resposta já à ação graciosa de Deus em falar conosco. E compreender esse fato faz com que saia do seu ombro um peso muito grande de você ter ou não que fazer, simplesmente porque você acha bonito, simplesmente porque você acha belo, simplesmente porque você acha que isso vai te trazer algum tipo de, vamos dizer assim, de benefício. Não. Nós nos colocamos diante de Deus, por quê? Porque nós necessitamos de ouvir a Deus, porque Ele quer se comunicar conosco, porque Ele quer guiar os nossos passos, Ele quer conduzir cada um de nós rumo à vida eterna, em última instância. Então, isso é muito importante e está aí a importância da palavra de Deus. O que o salmista ele vai dizer no Salmo 1 é muito pedagógico para nós. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Como é que você não vai fazer todas essas coisas? Como é que você vai ter uma vida digna diante do Senhor? Quando a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e noite. O ato de meditar aqui, escrito no Salmo 1, é um ato de constante rememoração, um ato de constante apreciação. É você ruminar, né? Pegando um termo mais literal, é você sempre trazer a sua lembrança, mastigar, apreciar essa palavra, porque fazendo isso, nós seremos como árvore plantada à beira de águas correntes, nós daremos fruto no tempo certo, nossas folhas não murcharão e tudo o que nós fizermos será diante de Deus bem sucedido. É fazendo assim que o Senhor aprova o caminho dos justos e os justos justamente têm essa atitude de não somente reverência, não somente respeito, não somente amor, mas
uma disposição de querer sempre ouvir a voz de Deus, de estar atento sempre ao padrão que Deus estabeleceu e não tem outro meio para nós que não seja por meio das Sagradas Escrituras. Então, gente, o grande problema nosso, às vezes, não é entender que a Bíblia é importante. O grande problema para nós é nós criarmos uma rotina. E note, ler a palavra de Deus, orar, administrar o tempo, tudo isso passa pela disciplina que nós empregamos para criar rotinas e rotinas que transformem a nossa vida e se consolidem como hábitos diários em nossa vida. Muitas vezes, a nossa dificuldade em ler a palavra de Deus não é simplesmente um problema espiritual. Talvez não seja o principal problema, a questão espiritual. Talvez seja a questão da própria formação da pessoa, porque a pessoa nunca aprendeu a apreciar a ler, nunca aprendeu a gostar de ler, nunca aprendeu a ler. Então, infelizmente, dentro do nosso país, onde a educação ela é, ela é escanteada aí para as últimas posições de prioridade, se é que alguém considera a educação prioritária no nosso país, as pessoas, as crianças não aprendem a ler e não aprendem a gostar de ler. E como você pega alguém que nunca leu e que não tem a rotina de leitura, simplesmente enfia a Bíblia na frente dela e diz: leia porque você tem que ler. Tá certo, você pode falar, não, porque o Espírito Santo pode mudar as vidas, pode transformar os corações. É verdade, Deus faz isso. Mas nós temos contra nós, né, já um tipo de tradição estabelecida de menosprezo à leitura ou de não dar muita importância àquilo que nós lemos, e isso pode ser um aspecto que dificulta a sua vida de leitura da palavra de Deus. Tem pessoas cujo problema é de concentração. Sim, né? E não necessariamente esse problema é um problema, vamos dizer assim, espiritual. Não, tem pessoas que têm dificuldade de passar 15 minutos que seja para ler alguma coisa. Como que a pessoa pode tratar isso? Tem pessoas que são completamente, assim, desconectadas com o mundo da literatura. Enfim, nós temos vários problemas, inclusive problemas de cunho espiritual, né? O Moody diz o seguinte: ou esse livro vai me aproximar de Deus, ou o meu pecado vai me afastar desse livro, porque às vezes você se sente tão pecador que o simples fato de você pegar a Bíblia para você é como se fosse um sacrilégio, é como se você estivesse fazendo a coisa mais absurda diante de Deus, quando na verdade é o contrário. Quando você está em pecado, você que está em pecado aí, né, seu pecador, a coisa que Deus mais deseja que você faça é que você seja vamos dizer assim, um cara de pau do bem, e vá procurar o Senhor por meio das Escrituras, vá saber o que Deus tem a dizer sobre aquilo que você está fazendo, e vá buscar em Deus que se revela por meio das Escrituras, e esse Deus que move os nossos corações por meio daquilo que é pregado e proclamado nas Sagradas Escrituras, gere em você arrependimento, gere em você transformação de vida. Agora, gente, quando nós falamos de leitura bíblica, nós podemos falar de vários aspectos e a gente pode fazer até uma live diferente para falar sobre isso. Mas eu gostaria de falar algo importante. Tendo em consideração o que eu falei, dentro do seu momento devocional, a minha dica, e eu estou dando uma dica, né? Digo eu, não o Senhor, né? A minha dica é que você procure ler uma versão bíblica que seja muito próxima do seu nível de conforto. Em outras palavras, busque ler uma versão bíblica que seja confortável para você, e esse confortável está relacionado ao seu nível de entendimento. Em outras palavras, busque versões que sejam fáceis de ler. Gente, nós temos à disposição
E nisso, eu tenho que dizer para vocês, o Brasil é um país de vanguarda em tradução bíblica. Nós temos traduções bíblicas desde aquelas mais arcaicas, difíceis, literalistas, até quase como paráfrases do texto bíblico. É como se nós colocássemos num extremo a Almeida corrigida fiel, a corrigida normal e a mensagem. Nós temos uma gama muito grande de opções. Escolha aquela que facilite a sua vida, que você possa ler e você possa entender. A versão não é sagrada, né? Tem gente que acha que a versão é sagrada e que Deus fala apenas por meio da linguagem da Almeida Revista e Atualizada. Não, não deixe que isso seja um entrave no seu relacionamento com o Senhor por meio da leitura bíblica. Então, por exemplo, eu gosto de devocionalmente ler duas versões aqui. A primeira versão, a minha versão base, vamos dizer assim, é a nova versão internacional, né? Tá sem mas é a nova versão internacional, tá aqui. É a nova versão internacional, vamos dizer assim, versão 2011, ou aquela que eu gosto de chamar de nova versão original, né? Internacional, que é a original, que é a primeira. É o texto que eu faço as minhas leituras, eu faço as leituras do 1CPD, né? Convido você novamente a acessar. Eu faço nessa versão. Eu também prego na igreja, na minha igreja, que é a Igreja Presbiteriana Metropolitana, nessa versão. Então é a versão que eu uso para tudo. Então, o texto bíblico, para mim, ela já vem, né, associada à nova versão internacional. Mas paralelamente, para que eu possa ter uma compreensão um pouquinho melhor do texto e para que o texto venha para mim em diferentes nuances, eu estou utilizando aqui a nova versão transformadora. E essa nova versão transformadora que eu estou lendo nela e também por propósitos aí relacionados a projetos futuros, né, de produção de livro. Estou lendo essa versão da NVT que contém, inclusive, os livros apócrifos do Antigo Testamento. É lógico que eu não leio os livros apócrifos do Antigo Testamento como leitura devocional, mas aproveitando que está tudo aqui, né, e nós temos uma nova versão transformadora dos apócrifos que está aqui, é uma versão que eu estou lendo em paralelo. Então eu leio essas duas versões, né, e eu procuro mensurar aí qual versão conseguiu explicar o texto melhor, traduzir o texto melhor e assim por diante. Mas você deve ter a sua versão de cabeceira. Não importa. Ai, mas eu gosto de ler na Ara. Leia a Ara. Né? Você lê e entende e é edificado, não perca tempo com outras coisas. Vá nessa opção, porque essa opção vai ser a mais segura para você. Mas se você tem a dificuldade, porque veja só, pegar as versões antigas é um problema, porque a língua portuguesa passa a ser o seu adversário. Regozijar. Gente, o que significa regozijar? Né? Você tem que procurar um dicionário para poder entender o que está escrito, né? Aqueles arcaísmos, né, do português antigo, das décadas anteriores, tudo isso pode ser mitigado com a leitura de versões contemporâneas e, as versões que nós temos são versões todas elas boas, boas. Então nós não precisamos ter muitos problemas com isso, certo? O importante é a espinha dorsal da sua vida devocional deve ser a leitura da palavra de Deus. Porque todo o resto se encaixa. Por exemplo, a nossa vida de oração. Nós vamos orar de acordo com a vontade de Deus expressa nas Escrituras Sagradas. Nós vamos receber as respostas de Deus para os grandes questionamentos levantados em nossas orações, também por meio das Escrituras Sagradas. Nós vamos nos dirigir de forma apropriada diante do Senhor e esse conhecimento vem a nós por meio das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas nos ensinam a administrar o tempo, corrigem as nossas motivações e nos impulsionam a colocar em prática o texto que nós lemos, porque vamos dizer uma coisa e de uma maneira bem franca, não adianta ler a palavra de Deus como se a palavra de Deus fosse apenas um manual, que fosse um manual legal, de lei, ou um manual que regula a nossa moral. A palavra de Deus, ela deve ser lida, amada, mas também obedecida. E a obediência vem por meio da
prática. Essa prática que nós vamos falar mais pra frente. Então, gente, muito importante a leitura bíblica. Ah, vamos dizer que ler é um processo que você aprende a gostar, né? É como você vai degustar um bom vinho, é como você vai aprendendo a gostar de sabores refinados que quando você era criança você não gostava, mas agora quando adulto você começa a apreciar, se bem que tem pessoas que mantêm o seu paladar infantil até o fim da sua vida, mas você aprende certas coisas, né? Que no começo você acha difícil, mas depois fazer exercício físico, por exemplo, até que vire uma rotina, você pena, você sofre para atingir um grau em que você torna essa prática com um hábito. Então a leitura demanda esse esforço, sabe? Às vezes você não vai sentir vontade de ler, às vezes você vai querer fazer outras coisas, mas, gente, aquilo que nós fazemos diante do Senhor, a nossa vida devocional tem que ser a base de tudo. Então, se você crê, reconhece a importância de todas essas coisas, nesse ano de 2025, coloque a meta de ler a palavra de Deus com mais frequência. Se você não conseguir ler todos os dias, pelo menos que você leia a maioria dos dias. Se você não tem organização, pega qualquer, procura aí no Google agora, plano de leitura bíblica anual. Você vai ter vários modelos para seguir. E você que tem dificuldade para ler o texto bíblico e entender, mais uma vez, ó, dica aqui, o podcast 1CPD. Tem quase 200 capítulos lidos. Se você começar hoje, você vai terminar já no fim do ano, fora os que nós estamos produzindo ao longo do tempo. Então, ouça lá, eu leio o texto bíblico com você, eu ajudo você a refletir, não para substituir o seu momento devocional, isso é muito importante, mas para te ajudar a pensar. Você vai vendo a linha de lógica, você vai vendo insights que talvez complementem a sua própria leitura e isso vai abençoar muito a sua vida. Vamos para o segundo texto, gente. Oração.